Leandro, primeiro eu queria te agradecer por voltar e nos contar aí essa história incrível do teu esforço, da tua coragem, da sua persistência para trazer justiça pelo que aconteceu com seu pai. E eu sei que não é fácil, porque você é uma pessoa extremamente querida, né? Por isso, quando a gente fala de família, a gente já te viu falar muitas vezes, seu pai deve fazer muita falta. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui de volta. E aí eu vou te pedir para você relembrar para as pessoas um pouco da história toda. Eu sei que é difícil, mas ela aconteceu em 2010, não é Sim. isso? E você passou muito tempo em busca de respostas. Eh, a minha história ela começa em antes de 2010, né, porque em 2010 foi quando deu o pontapé inicial, né, mas a minha história ela começa antes. Meu pai ele era casado com a minha mãe, e aí eles acabaram se separando. E nessa que meu pai acabou se separando da minha mãe, ele teve depressão. E aí ele foi morar junto com a minha avó, com a mãe da minha mãe, ele foi morar no mesmo quintal que a gente, e foi um momento, assim, muito difícil, porque eu tinha aproximadamente uns 7, 8 anos, isso, eu não contei, né, porque, eh, era difícil para mim falar isso, né. Então, assim, quando meu pai ele se separou da minha mãe, ele entrou em uma depressão, ele ficou num quarto trancado, eu não faço nem ideia de quantos anos, mas eu me recordo muito bem que muitas vezes, a minha avó passava um prato de comida escondido para mim, eu pulava a janela e levava o meu prato de comida escondido para ele poder se alimentar, porque ele não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Então muitas vezes, na minha praticamente até meus 10 anos, 12 anos, a minha rotina era essa, era pular uma janela, levar meu prato de comida para o meu pai, escondido, e algumas vezes ir para a escola até com fome. Eu acho que foi até isso que fez com que, eu me aproximasse muito do meu pai, porque com 8, 10 anos, vamos falar aí, há 20 anos atrás. Então, a depressão em si, ela era tratada de totalmente diferente, era como se a pessoa fosse, até o perdão da palavra, um vagabundo que não quer trabalhar. Até hoje a depressão ela não é tratada de forma correta, né. Como uma doença, né? Sim. Então naquela época era muito mais difícil, né. Então, a minha rotina era essa, era a gente não sabia o que era depressão, eu simplesmente pegava o prato de comida escondido, levava para o meu pai e ia para a escola muitas vezes até com fome. Mas eu sempre, ia feliz, porque eu sabia que, o meu pai estava bem, sabe. E quando eu estava mais ou menos com uns 12 anos, foi quando meu pai realmente começou a sair de casa. E aí ele saiu de casa, começou a melhorar, começou a ter um relacionamento com a Simone, que foi, lá na frente que aconteceu tudo isso com os 2, né. Então foi nessa época que ele começou a melhorar, que ele começou a sair de casa, conheceu a Simone, e teve o André, né, também. Eu tenho um irmão, no casamento dele com a minha mãe, do meu pai com a minha mãe, eu tenho um irmão deficiente visual, que é o Caio. Eu acho que foi até por isso que ele, sofreu muito também, porque meu irmão, ele praticamente ele ficou deficiente visual, na época que meu pai tinha separado da minha mãe. Então, estourou a retina dele, já estava programado, porque ele nasceu prematuro. Então acho que foi isso que deu um baque nele também, sabe. Na hora que a família mais precisou, ele não estava lá, ele estava separado, entendeu. E esse teu irmão é mais novo que você? Sim, é mais novo, o Caio é mais novo. E aí aconteceu que ele começou a melhorar, foi morar com a minha avó, que ele minha avó, quando ele saiu de casa, minha avó mas hoje minha avó tem 93 anos. Na época minha avó estava com 78, algo assim. Então ele foi para lá para cuidar dela. E foi aí que ele já teve o André, que é o filho dele com a Simone, e
E eles também o relacionamento também chegou no momento que terminou com a Sim, Simone. sim. Na verdade, eles Mas nunca. eles ficaram amigos? Sim, eles sempre foram amigos, assim, eles nunca tiveram um relacionamento de morar junto, sempre foram namorados. O melhor amigo do meu pai era padrasto da Simone, então eles frequentavam sempre a mesma casa, eles eram um círculo de amizade, eles eram muito próximos, todos. Então eles não tinha porquê, eles nem foram atrás, assim, sabe, de morar junto, tudo. Manteve do mesmo jeito que estava ali. E e aí foi aí que, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, né. Porque a Simone vai conhecer o Cícero, é isso? Começa a Sim, se relacionar com ele, mas também é um relacionamento que é infrutífero, sim, mas essa pessoa, o Cícero, ele começa a perseguir o seu pai por conta da amizade que ele mantinha, até porque você tem mais um irmão que é filho da Simone também. sim, sim. E aí foi aquele dia da catástrofe, é É, isso? é que assim, o Cícero, ele tentava ter um relacionamento com a Simone, e ele não aceitava que meu pai frequentasse o mesmo ambiente que ela. Ele não entendia que meu pai tinha um círculo de amizade com a família dela, com o padrasto dela, e Tinha um isso já vinha de filho? anos. E tinha um filho também, né. Então ele acreditava o quê? Eu namoro ela, o cara continua vindo aqui, uma hora ou outra ele vai ter um relacionamento com ela. Ele não aceitava isso, sabe, esse bom relacionamento que o meu pai tinha. E o meu pai, ele trabalhava na rua do serviço dela, praticamente. Então, todo dia para ele ir trabalhar, ele tinha que passar na frente da casa dela. E ele aproveitava para ver o menino. E em relação a esses ciúmes todo que o Cícero foi alimentando, chegou uma hora que a Simone falou: "Opa, calma aí, eu não quero um relacionamento com você dessa forma, então vamos separar". E ele não aceitava. Tanto que, até a data do homicídio, teve essa separação, tudo, o Cícero ele começou a ter um outro relacionamento e mesmo assim ele continuava perseguindo os 2, não aceitando o término. Eh, Tanto que assim, no dia do fato mesmo, do homicídio, naquela lanchonete que meu pai estava lá com os amigos dele, e a Simone acabou por aparecer lá no mesmo ambiente, naquele ambiente ali, o meu pai estava com os amigos dele, solteiro, a Simone estava com as amigas dela, solteira. O único que estava ali, que chegou depois, que era o Cícero, ele era o único que estava em outro relacionamento já. Então não tinha por que ele manter esse ciúme, sabe, doentio, né. Ou seja, ele já tinha um outro relacionamento, Sim, mas mantinha essa obsessão pela Simone, sim, e o foco dele de destruição era o seu pai. era meu pai. E seu pai conhecia o Cícero antes? Não, conheceu só depois que ele começou a se relacionar com a Simone. Só depois que ele começou a se relacionar. Ele nunca teve amizade com o Cícero, nada. Registro é uma cidade pequena, Uhum, então todo mundo conhece todo mundo. sim. Todo mundo frequenta o mesmo ambiente também. Então é assim, o meu pai, ele gostava muito de sair do serviço dele, se reunir com a turma do serviço dele e ir para o karaokê. Então, o Cícero também ia para o karaokê, a Simone também ia, o meu avô também ia, eu também ia com a minha família, todo mundo vai. 2, 3 ambientes que tinha na cidade, então todo mundo frequentava sempre o mesmo ambiente, Para se para divertir. se divertir, porque, eh, é uma cidade pequena. Então, nesse dia que aconteceu tudo isso, o meu pai estava com um grupo de amigo dele, a Simone chegou com o grupo de amigo dela, e o Cícero passou e viu os 2 no mesmo ambiente. E foi aí que teve toda essa tragédia, deu início, né. E foi muito triste, porque, na verdade, é uma atitude, né, desse homem, desse Cícero, completamente, né, impulsiva, infundada, eh, assim, como diria minha avó, desacorçoada, né, uma Sim, atitude desnecessária, porque ele foi para arrumar confusão com seu pai, não é isso? sim. Quando meu pai estava na mesa com os amigos dele, a Simone chegou no mesmo ambiente,
e fui conversar com ele. Nessa, o Cícero passou e viu os 2 lá. E não teve diálogo entre meu pai e o Cícero, simplesmente ele pegou um capacete e arrebentou meu pai no capacete. E teve a briga ali, eles separaram, meu pai, não há relato nenhum que meu pai, agrediu o Cícero, ele só se defendeu e apanhou quieto. E o Cícero saiu do ambiente, voltou de novo lá na rua, que meu pai já estava se preparando para ir embora, e bateu no meu pai de novo de moto. Então, assim, ele, naquele dia ali, ele não tinha mais, ele não tinha mais clima entre os dois, né? Ele, na cabeça dele, ele tinha que resolver aquilo naquela noite, tanto que ele não se deu, por satisfeito só na agressão, né? Ele teve que voltar e realmente buscar uma arma e finalizar tudo, né? É uma pessoa muito fraca, né. Sim, Eh, Leandro, é uma pessoa que tem toda essa atitude, né, de macho alfa, mas na verdade ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa vazia, eh, enfim, ele destruiu a vida do seu pai, ele destrói a vida de vocês, mas ele destruiu a vida dele, da família dele também. sim, Por quê? Tudo por uma questão de um ciúmes, uma coisa passional que ele nutria e não conseguia, na verdade, lidar com todos esses sentimentos, né, talvez de rejeição. E o que é muito triste, que você conta e coloca muito bem, porque ele também já tinha um outro relacionamento, ou seja, uma pessoa impulsiva, né. Como é que, né, essas pessoas são criadas, né, porque você é um rapaz doce, centrado, focado, completamente diferente, né, de do homem que tirou a vida do seu pai. eu acho que, Você tem boa energia. sim, eu acho que a criação, ela, o ambiente que a gente é criado, interfere muito, com certeza. Mas a escolha é toda nossa. Sim, Não adianta eu ser criado no melhor ambiente e eu tomar uma decisão por impulso. Se eu tivesse tomado a mesma decisão que ele tomou com meu pai, por impulso também, eu teria seguido o mesmo caminho que ele. Mas, quando a gente consegue pôr a cabeça no lugar, a gente consegue entender as consequências de tudo que a gente faz, e principalmente as pessoas que vão ser afetadas pela nossa decisão errada, então, fica mais fácil a gente saber, né, o que é certo e o que é errado, né. E eu tô falando isso hoje, e essa decisão eu venho tomando desde os meus 16 anos. Quando ele matou meu pai, ele tinha 34, então ele não soube tomar essa decisão, né. não, não, é uma pessoa completamente desequilibrada, né. Sim, Uma pessoa que nitidamente tem um adoecimento mental. Quando eu digo adoecimento mental, no sentido de não conseguir lidar com as suas frustrações, né. sim, E é muito mais sobre ele, sabe, Leandro, não é sobre seu pai ou sobre é ele, na verdade é o impulso que é muito negativo, que é muito destrutivo, porque infelizmente ele tirou a vida de uma pessoa incrível que era o seu pai, e a gente tem que entender que ele é incrível no sentido que é incrível para a família de vocês, para você, e por quê? Porque ele não consegue lidar com ele mesmo, né. Esse Cícero, né, é um sim. homem frustrado, é um homem fraco, é um homem covarde, eh, mas que tem essa postura, né, de achar que: "Ah, eu vou resolver tudo no braço, né, na briga, e se não resolver eu vou lá e dou um tiro". Ele acabou com a vida dele, porque o sistema prisional não é bom não, Não, para você não passar nem um dia, quanto mais o tempo que ele vai ficar encarcerado. sim, E lá, a vida dele também não será fácil, vai ser bem difícil, porque ele vai pegar aí um bom pedaço da vida dele que vai deixar de existir, né, que é como se você fosse tirado, né. Por quê? Porque ele não soube se controlar, porque ele não conseguiu, né, é aquela questão da frustração. E eu acho que isso é muito importante, porque quando os pais criam filhos, eles precisam ensinar para os filhos aprender
a se frustrar. A gente está sempre querendo, né, cuidar. Não, não fica chateado, não vai dar nada. Não, você vai se chatear. Isso faz parte da sua vida. Você vai se levantar e, sabe, você vai seguir em frente e as coisas boas vão acontecer na sua vida. Se a gente tentar sempre, sempre passar a mão e achar que nada de ruim vai acontecer, você cria pessoas como o Cícero, Sim. que não se frustram. É, um dos ma assim, eu convivi com meu pai, querendo ou não, pouco tempo, 16 anos, mas meu pai me passou muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos dele que eu levo até hoje é isso, é você aprender a se frustrar. Uma vez eu queria jogar bola, eu queria ser jogador. E eu cheguei pro meu pai e falei pra ele: "Pai, eu quero que você arrume um time pra mim jogar bola". E ele falou pra mim: "Não sou eu que tenho que arrumar, é você que tem que arrumar. Você tem que fazer por merecer. Se você quer um time, então você vai lá, você treina, você mostra que você tem capacidade e depois você vai lá e arruma um time. Alguém vai te chamar se você se esforçar". Então, ele não estava entregando nada de bandeja. Ele até a até agora, na verdade, eu tô levando esse ensinamento dele. Ele lhe passou bons valores. Passou sim, porque, imagina você se eu não tivesse corrido atrás. Hoje a gente não estaria aqui. Então, mas isso é incrível, porque o seu pai lhe ensinou o valor da palavra foco e determinação. Sim, Você foi atrás. E é lógico que é muito difícil, porque você foi atrás de buscar justiça. Porque quando tudo aquilo acontece, o Cícero foge, não é isso? ele foge. E aí a gente começa naquela guerra, né? Cadê o Cícero? Sim. E aí imagina o desespero de vocês. O que que a polícia fez naquele primeiro momento? Foi assim, teve aquela briga deles ali na praça, certo? E o meu pai foi embora e ele recebeu uma ligação, e essa ligação fez ele sair de casa. Essa ligação que fez ele sair de casa, isso eu posso garantir 100% porque eu peguei o celular do meu pai depois que ele faleceu, eu catei o celular do meu pai, se eu não me engano, no dia seguinte, e tinha ligação lá. A primeira ligação foi do Cícero e a segunda ligação foi da Simone, que foram as ligações que fizeram meu pai sair da cama para ir lá na casa dela. Assim, o teor da conversa a gente não sabe, mas provavelmente, o Cícero deve ter ameaçado a Simone, da mesma forma que ameaçou meu pai, e meu pai com medo, já que tinha um filho pequeno, do Cícero acabar indo lá talvez e matar até o menino, matar ela, Fazer uma tudo. maldade. Sim. E não muda muito, porque, isso que eu tô falando pra você, é 14 anos atrás. E se aquela ligação fez o meu pai sair de casa, não muda muito hoje em dia, porque da primeira vez que a gente veio conversar aqui, eu estava muito nervoso, eu expliquei tudo, eu estava ameaçado de morte. Eu tenho um filho de hoje ele tem 6 anos, quando eu vim gravar aqui ele tinha 3. Ele te 3 pa ameaçou de morte? ameaçou até matar meu filho. Não ele, a família dele. Então Entendi. assim, quando eu vim gravar aqui, eu estava ameaçado de morte, eles estavam ameaçando matar meu filho também. Na época do homicídio mesmo, ele falou que ele ia matar a Simone, depois ele voltou na escola para tentar matar ela. A família dele ameaçava a Simone também para ela ficar calada, para ela não abrir a boca. Então assim, Uma família de gente ruim, né? sim, então Ao invés de repreendê-lo, a família ainda apoiava, sim, pois você entende por que que Cícero é dessa sim. forma. Tem uma família que é igual a ele. Então qual que seria o teor dessa ligação dele para o meu pai sair de casa? Coisa boa não era. Sim, seu pai ficou muito Você preocupado. entendeu? Então, quando meu pai recebeu essa ligação e ele foi até a casa da Simone para eles irem até a delegacia, o Cícero apareceu nesse caminho, o Cícero estava ali por perto. E foi aí que teve uma breve perseguição, na qual ele começou a atirar pelas costas, e um dos tiros pegou na parte mole do braço dela, e atravessou, meu pai estava na frente, e pegou nas costas do meu pai, que acabou atingindo o pulmão dele. Nessa que atingiu o pulmão dele,
eles estavam mais ou menos já a uma quadra da delegacia e tinha uma viatura de força tática na porta da delegacia. O Cícero ele passou à frente, parou a moto de frente para o meu pai e deu um tiro de frente que foi qual pegou o coração do meu pai. Pegou Na frente da na delegacia. frente da delegacia. E nessa que meu pai tomou esse tiro no coração e pegou também no pulmão, foi 2 tiros praticamente no pulmão e no coração. Então era impossível você sobreviver. Sim. E aí meu pai ele caiu atrás da viatura e pediu socorro, a viatura levou ele até o hospital e infelizmente naquela noite ali ele não Deu. teve o que fazer, ele não voltou para casa. Ele infelizmente foi a óbito, né. Sim. E o que que a polícia fez? Foi atrás do Cícero? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não sei se você sabe, se você tem essa resposta. O Cícero tinha porte de arma? Essa Não. arma, Provavelmente ele tinha por maldade mesmo, ou provavelmente ele já seja sabia que uma hora ou outra ele ia acabar matando alguém. então ele tinha um porte legal de arma Sim, também. Na verdade ele não poderia estar portando uma arma, né, nem ter a posse de uma. sim, E aí a polícia faz o quê? Porque toda essa confusão acontece na frente da na frente da delegacia. delegacia. Tinha uma viatura de força tática ali na frente, e essa viatura ela estava apresentando uma ocorrência, e de repente eles escutaram disparos. A delegacia de madrugada fica fechada, né, Uhum. no caso a delegacia estava aberta, porque estava tendo uma ocorrência, e eles estavam apresentando essa ocorrência. E quando eles escutaram o barulho de tiro, eles foram até a frente da delegacia para ver o que estava acontecendo, e já se depararam com a moto do meu pai, indo em direção à viatura. E eles desceram prontamente, viram que os 2 estavam baleados, pediram apoio pelo rádio, e tinha uma viatura próxima ali, e essa viatura já encostou para dar suporte. Como eles viram que era muito grave, eles já colocaram meu pai na viatura e levaram para o hospital mais próximo. O hospital mais próximo era mais ou menos uns 2 quarteirão dali, e era particular. Mas na no in na tentativa de tentar salvar a vida dele, não importa se é particular ou público, eles levaram meu pai para o hospital. E depois que eles deixaram meu pai no hospital, eles foram tentar, Encontrar o Cícero. encontrar, mas até o momento, naquela oportunidade ali, eles não sabiam que o nome do cara era o Cícero, eles não sabiam onde o Nada. Cícero morava, não. Eles só sabiam que era uma moto, que tinha efetuado o disparo, então eles, pediram apoio via rádio, informando que era uma moto que estava, e a direção que a moto tinha ido para tentar, localizar a moto, mas infelizmente naquela noite eles não conseguiram identificar, E o Cícero logo empreendeu fuga? naquele momento mesmo. Porque a delegacia, na verdade, ela é numa avenida que já dá acesso à pista, então o Cícero ele tinha uma rota de fuga ali perfeita. Você já pegava a BR ali e você E ele ia nunca mais embora. voltou para registro? Voltou, ele ficou na cidade, Ele ficou na cidade, mas aí a delegacia não o prendeu por quê? Porque porque aí vocês já sabiam que era o Cícero, sim, vocês foram depor. Eu imagino que sim. outras pessoas, prestaram depoimento e contaram: "Não, isso aí é o Cícero". Sim, 2 horas depois do E homicídio, por que que ele não foi preso imediatamente? porque ele fugiu, né. Não, mas você falou que ele ficou na Ele ficou cidade. na cidade, mas, ninguém conseguia, Achá-lo. achar ele. Porque Registro, na verdade, é uma cidade que, tem o centro da cidade Tá. e tem a região mais afastada, que são sítios, são Fazendas. fazendas. E ele se escondeu em uma fazenda. Sim, E ninguém achava ninguém ele. achava ele, E a família dele, lógico dando que suporte para ele. não colaborou, porque Sim. filho de peixe, peixinho é, É. né. Então ele permaneceu ali. Naquele primeiro momento, ele chegou a conversar com o advogado, chegou a ter a orientação de se apresentar, e a gente até acreditava que ele Se apresentaria, entregaria, se né. entregaria, tudo, só que isso não aconteceu. Pelo contrário, no dia do homicídio ali, na hora que ele atirou no meu pai, as viaturas foram dar suporte para Simone, para o meu pai e tudo, e de imediato ele já ligou para Simone. Ele já ligou para Simone e falou para ela: "Ó, fica quieta, não abra sua boca, não fala quem eu sou, não fala onde eu moro, não fala nada.
se eu ficar sabendo que você falou alguma coisa, eu vou voltar e vou te matar. E ele fez isso. Uma semana, um mês depois, se eu não me engano, ele voltou na porta da escola dela, ela era professora, ele voltou na porta da escola dela e ficou esperando ela passar para ele conversar, não ia, né? Provavelmente ele mataria ela. Ela só não morreu naquele dia porque uma cunhada dela estava chegando na casa dela e viu o Cícero passar de moto. Ela sabia de toda a história, que ele tinha matado meu pai, que ele estava atrás da Simone, Avisou ela. avisou ela. Ela tentou o contato com a escola, não conseguiu, no desespero ela pegou e foi em direção à escola. Quando ela foi em direção à escola, ela viu, tinha a escola, aí tinha uma esquina e tinha um ponto de ônibus. O Cícero estava parado com a moto na esquina, esperando a Simone passar, porque a Simone ela pegava ônibus ali. Então ele estava esperando a Simone dobrar a esquina e dar de frente com ele. Só que aí nessa oportunidade Ah, conseguiram chamar a polícia e aí ele fugiu. E aí dessa vez ele resolveu sair da cidade, porque aí ele viu que não tinha mais como ele continuar. aí ele some. Ele some. E me conta quando é que toda a tua história, porque aí vai ter uma grande caçada, e mais que Sim. uma caçada, uma investigação. Você é um excelente investigador. Eu tô quase falando para você vir trabalhar aqui com a gente. Quando que começa essa sua investigação? Porque aí você começa a entender que, enfim, a polícia não consegue chegar no Cícero. O Sim. Cícero desapareceu. A família do Cícero também não colabora. E vocês não sabiam nem se ele estava no estado de São Paulo. Aí temos um outro problema. Sim. Se ele estivesse em outro estado, aí a polícia de São Paulo precisava da cooperação interestadual. Sim. Como é que você entra nessa história toda, Leandro? É, assim, quando meu pai morreu, naquele momento ali, eu fiquei cego. É um sentimento que travou até hoje. Eu não consigo chorar, sabe? Eu tenho vergonha de chorar, na verdade. Oh, Porque não tenha, não tenha. porque é um sentimento, assim, que travou, sabe, é um sentimento que é como se eu passasse fraqueza. Mas olha, eu vou lhe falar uma coisa que, se você me permite, é libertador. Não Sim, tenha, não é fraqueza, não. É de uma força incrível. Se você tiver vontade de chorar, chore. sim. Você é mais forte do que você imagina. Então eu fiquei com esse sentimento preso, sabe. E o meu pai, ele era a pessoa mais importante da minha vida. E eu dava o meu prato de comida pelo meu pai. Eu ia para a escola muitas vezes com fome pra ver meu pai feliz. Então, quando ele matou meu pai, ele me matou também. Praticamente nesses 14 anos eu tô morto, você entendeu? Eu tô morto. Eu comecei a aprender a viver depois que meu filho nasceu, você entendeu? Então, quando ele matou meu pai ali, eu fiquei cego, eu fiquei sem rumo, eu fiquei sem caminho, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. E eu fui atrás de informação. Eu sou muito ruim com número, eu sou muito ruim, assim, de gravar nomes, mas a minha memória, ela da forma que a gente está conversando aqui, daqui a 14, 15 anos a gente vai voltar, vai conversar e eu vou saber todos os detalhes, porque os momentos que marcam a minha vida, eu guardo para o resto da vida, sabe. E aquilo dali, sem querer, tudo que eu conversei naquele momento ali que ele matou meu pai, com todas as pessoas que vieram conversar comigo, eu gravei um pouco de tudo, principalmente o mais importante de toda a história. O que aconteceu, como que foi, quem era, eh, como que teve a briga, quem estava na briga. Eu consegui gravar tudo. E assim, é como se eu fosse o delegado e tivesse colhendo os depoimentos, você entendeu? Então, eu sei o que a Simone falou para mim naquele começo, eu sei o que a Simone falou para mim um mês depois, eu sei o que a Simone falou para mim um ano depois, eu sei o que ela falou nos depoimentos e até no júri, você entendeu? Eu sei tudo o que ela falou.
E eu posso garantir para você que a história dela é verdadeira, porque em 14 anos ela nunca falou uma vírgula que não fosse o que a gente já sabia, você entendeu? Só que assim, eh, naquele momento ali que eu fui conversando, eu fui colhendo muitas informações. Eu fui conversando com a quando eu descobri onde o Cícero morava, eu conversei com a vizinha falou pra mim: "Ó, ele estava aqui", eu não sabia que ele tinha cometido o crime, mas ele estava aqui até 6 horas da manhã. A confirmação da morte do meu pai foi 5h30 da manhã. Então 6 horas da manhã ele não sabia que meu pai tinha morrido ainda. Então ele estava na casa onde ele foi passar na casa dele para pegar os documentos, as coisas, para conseguir fugir. E então eu fui conversando com um, com o outro, fui colhendo uma informação, e assim, foi muito difícil, porque a gente não tinha cabeça, eu não sabia que lá na frente eu ia precisar de tudo isso, mas o que me motivou ainda mais foi, assim, o despreparo da polícia, principalmente no interior. O que acho que assim, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, quando a gente tem que falar a verdade, a gente fala a verdade. Correto. Eh, não é um conselho para você dar para um jovem, uma criança de 16 anos, falar que aquele jovem que acabou de perder o pai, é ele que tem que correr atrás do assassino, você entendeu? A polícia lhe falou A isso? polícia falou isso pra mim. Quando, eu conversei com a vizinha falou pra mim que o Cícero estava na casa até naquele momento, eu comecei a passar todos os dias na casa dele, e é até nossa, é a vida, na verdade, né. Depois a gente consegue ligar uma coisa na outra. Eh, eu jogava bola no Mário Covas, o Mário Covas é aqui, o bairro de baixo é onde o Cícero morava. Então, a minha amizade era com a turma do bairro, onde o Cícero morava. E eu tinha amizade até com o sobrinho do Cícero, e eu não sabia, eu fui saber agora, Pouco tempo? recente, muito tempo. E eu brincava até na rua da casa do Cícero. Então, era um bairro conhecido, eram umas pessoas conhecidas, eu não conhecia ele. Só que assim, conhecia todo o local ali. Então, quando ele matou meu pai, eu passava todo dia na frente da casa dele, eu jogava pedra na casa dele para ver se alguém saía. Eu cheguei a conversar com o irmão dele, perguntar onde o Cícero estava, que eu tinha uma dívida para pagar com ele. Mas por que que eu fazia tudo isso? Porque a polícia não queria ir atrás. Essa é a verdade. Porque quando eu falei para a polícia que o Cícero estava na cidade, que o Cícero poderia estar na região, o policial falou para mim, ó, infelizmente, se eu for lá no bairro, ninguém vai me passar informação. Como você é desconhecido, como ninguém sabe quem é você, então vão passar informação para você que não passariam para mim. Gente, mas Então, é um absurdo, é um né. absurdo. Então, Leandro, isso é um absurdo. muito. Então, quando ele deu aquele conselho para mim, vai você atrás dele, que é muito mais fácil você achar ele do que eu, que sou policial, eu fui atrás. Aí você não falou para ele: "Então tá na hora, né, do senhor se aposentar, porque o senhor está fazendo o quê aí?". Sim, É um absurdo isso um que a polícia absurdo, você mas você sabe que a sua história também lembra muito a história da Glória Pérez. É ela que vai fazer, né, todo um grande trabalho, inclusive pedindo ajuda das pessoas, né, que tinham informação que levasse, né, ao Guilherme de Pádua, que era o autor, né, do assassinato da filha dela. Aquela mulher fica dias e dias e dias na casa das pessoas pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas, né, ajudassem. É ela que vai fazer o trabalho que deveria ter sido feito também pela polícia. Então não é só do interior não, viu? sim, É em todos os lugares, na capital, em vários, a gente tem problemas em todos os estados. Quando a gente encontra os bons policiais, a gente tem que elogiar, sim. mas infelizmente é o que você falou também, você tem razão. Tem pessoas que não sei o que elas estão fazendo ali, né, porque quando você aceita essa posição, esse trabalho, você está ali servindo a população, né, e a população precisa muito do Muito, trabalho policial, mas a população precisa de bons policiais, de bons profissionais. sim. Então quando ele acabou ali que a gente descobriu aonde ele estava, tudo, no dia do velório eu recebi um baque de informação, todo mundo falando o que tinha acontecido, contando até das ameaças que meu pai vinha sofrendo e ninguém sabia de nada.
E tinha a expectativa do Cícero se entregar, que também não se entregou. Aí depois ele apareceu na escola dela e, E aí ele some. e ele some. E a polícia diz para você procurar. Para mim procurar. E a polícia sempre falou que ele não estava na cidade, que ele tinha ido embora para Aracaju. E por que E Aracaju? porque a família dele morava lá. Ah, a família dele é de Aracaju. Sim, Mas tinha família também em registro. tinha a família dele em registro também. Então, a polícia, naquele momento, ela provavelmente ela recebeu a informação que ele teria ido para Aracaju e eles não estavam errados. Nessa informação, naquele primeiro momento, eles não estavam errados. Depois Ele foi. ele foi, depois ele retornou. Aí nessa que ele retornou, eles não foram mais atrás, porque assim, a informação que eles tinham é que ele tinha ido para Aracaju, mas depois eles não correram atrás da informação para saber se ele voltou. Entendi. Mas naquele momento, quando ele teve a orientação, isso a gente foi ficar sabendo agora na hora do júri, porque aí ele apresentou a, a tese dele, né, que ele não estaria na cidade e tudo. Mas naquele momento a gente não sabia se ele para onde ele estava, aonde ele estava, na verdade, né? E E você a investigar. O sim, Leandro começa a começo investigar. a conversar com todo mundo. É a mesma coisa, eu começo a implorar para os outros me passarem informação que eu conseguisse chegar nele Você também. chegou a ir para Aracaju ou não? Não, não. Mas Mas você foi buscar informação. fui buscar informação, fiquei praticamente 2 anos em registro, andando a madrugada inteira na rua, achando que uma hora ele ia passar de moto e eu ia achar ele, você Só que entendeu? ele já não estava Já não mais. estava mais. Ele retornou, mas a gente não tinha certeza se ele estava na cidade, quanto tempo ele permaneceu na cidade, porque na verdade, se a gente parar para ver, a cidade onde que ele estava, morando hoje, a fazenda Rio Grande, ela é continuidade da BR-116. Entendi. Então, para você ir para a fazenda Rio Grande, você tem que passar por registro. Então, em algum momento ele foi para Aracaju, em Vol algum momento ele voltou, em algum momento ele foi para a Fazenda Rio Grande, porque é percurso. E por que que ele foi para Aracaju? Primeiro, porque ele sabia que se ele continuasse em registro, ele seria preso. e para fugir. E outra que ele foi tentar criar um álibi. Então ele foi para Aracaju com orientação do advogado e tirou um documento, uma reservista do Exército. Para quê? Para ele falar que ele estava em Aracaju na época do homicídio. Mesmo todo mundo vendo ele. Sim, e assim, ele foi lá para Aracaju, tirou a reservista, tudo. Só que a reservista ela foi tirada, aproximadamente 45 dias depois do homicídio. Entendi. Então, 30 dias, foi até a tese que a promotora bateu muito, 30 dias você já está com a reservista na mão. Você entendeu? Então, na verdade, era mais uma prova que ele estava criando um álibi para fugir de um crime que ele realmente cometeu. E aí eu fui conversando com todo mundo, e chegou um momento que eu não tinha mais cabeça para ficar em registro. Então eu resolvi sair de registro, deixei toda a minha família lá, e eu fui tentar recomeçar a minha vida. Eu sabia que o Cícero tinha matado meu pai, eu sabia tudo que ele tinha feito, sabia com quem conversar, sabia como chegar nele, mas eu sabia que se eu ficasse em registro, ou eu ficaria louco de ficar indo todo dia na casa do irmão dele procurando ele, e ele não ia aparecer, sabendo que tem alguém atrás dele. Então eu falei assim: "Não, calma aí, eu vou dar um tempo para ele achar que não tem mais ninguém atrás dele". Mas eu nunca desisti de procurar ele. Fiquei 10 anos afastado, entre aspas, né, só por trás, só pelos E bastidores. aí, o só por trás, o que que você fazia, Leandro? Eu ficava tentando pesquisar, assim, no Facebook, Tá. alguma irmã, Nas redes sociais. eu ficava ali procurando para saber se eu conseguia ver uma foto dele, se eu conseguia achar um perfil dele, se eu conseguia, alguma informação que levasse a ele, Você sabe. conseguiu? Não, Nada. nada, ele não tinha redes sociais. Ele não usava isso. Não, não. E as pessoas que eram próximas a ele, não
tiravam foto com ele, ele evitava tirar foto. Ele Tá. realmente ele ficou um fantasma. Ele foi esperto aí. Muito esperto, nessa parte Mas sim. aí você continuou. Sim. E aí quando que você recebe alguma informação de onde ele poderia estar? É é até difícil, assim, falar, né, mas é como se fosse o destino, sabe. Eu acho que estava tudo alinhado para isso, sabe. Por muito tempo, quando ele matou meu pai, eu fiquei com um sentimento de raiva. Eu não preciso mentir para você, eu não preciso mentir para ninguém. Mas é natural. É natural, eu fiquei com um sentimento de raiva. Eu tinha a vontade de me vingar, não preciso mentir. Só que, eh, quando meu filho nasceu, tudo que eu tinha de sentimento que ficou entre eu e meu pai, que ficou praticamente esquecido, que o que eu tinha medo de não ter mais esse sentimento com meu pai, eu comecei a passar para o meu filho. Então todo o amor que o meu pai que eu tinha com meu pai, que meu pai passava para mim todos os dias, eu comecei a passar para o meu filho. Então isso acalmou meu coração, sabe. Eu acho que não tem nada mais satisfatório do que você chegar do serviço e seu filho tá na janela, te esperando. Oh, que lindo. Você entendeu? Então isso acalmou meu coração. Então eu acho que, assim, foi tudo no tempo de Deus, no sentido de agora você se acalma e a hora que você se acalmar a gente mostra o caminho para você. E foi quando você conseguiu acalmar seu coração. Que aí começou a vir. Foi até assim, eu era líder de uma metalúrgica e eu trabalhei no fórum, né, antes de ir embora de registro, eu trabalhei no fórum. E com 6 meses eu tive coragem de olhar o processo. E trabalhar no fórum para mim era muito complicado. Por quê? Porque eu trabalhava no fórum aqui e do outro lado da rua era o cemitério. Então você trabalha aqui lutando por justiça e do outro lado da rua tá a realidade, que é a impunidade, que é o meu pai morto sem conseguir fazer nada por ele. E com 6 meses, aquilo me machucou muito, porque eu via que o processo estava para ser arquivado, mas eu não entendia o que era ser arquivado. No caso, era um arquivamento bom, era um arquivamento no sentido de, já que a gente não consegue achar o Cícero, a gente vai arquivar o processo aqui, até ele ser encontrado e o processo ser reativado, para não prescrever tão rapidamente. Exatamente, porque um crime de homicídio demora na prescrição. Sim, e foi até foi muito, assim, o que a promotora fez ali foi muito bom, só que Você não sabia. eu não sabia. E aí eu Você só fui vinha com aquela palavra arquivamento, vão sim, esquecer do meu pai. e aí eu acabei que eu olhei o processo, e você ver seu pai morto já é muito difícil. Isso no velório. Agora você vê as fotos do processo que ali tá a verdade sem filtro, É que muito é difícil. muito complicado, é muito complicado. E ali eu comecei a ver, quem era a irmã dele, as ameaças que a irmã dele fazia para Simone e tudo, e acabou. A única coisa que eu consegui lembrar daquele dia ali foi a foto do meu pai morto e algumas ameaças aonde o Cícero morava, que era Aracaju, Taracatu, quem era o pai, a mãe, o nome dele completo. E uma coisa que eu nunca me esqueci, a foto dele. Eu olhei o processo nesses 14 anos, hoje não, né, hoje eu já vi mais, mas até ele ser preso nesses 12 anos, eu olhei o processo uma vez. E eu não olhei o processo inteiro, eu olhei o processo até a página 30, que foi aonde estava a foto do meu pai morto. E eu vi a foto do Cícero só naquele dia, uma vez, e eu nunca mais esqueci o rosto dele. E quando eu estava trabalhando, entrou um rapaz para trabalhar comigo, e ele tinha a cara do Cícero, a cara do Cícero. E o apelido dele era Chico. Esse rapaz que entrou para trabalhar comigo era Francisco, o apelido dele era Chico. E o do Cícero, referente ao pai dele, era Chico. Então o apelido do Cícero também era Chico. E quando eu observei o cara com a mesma cara do Cícero, com o mesmo apelido,
Até era do Nordeste, ele também, tudo. Aí eu falei assim, cara, é algum sinal. Aqui diz pra mim que se eu for atrás, eu vou achar. E não deu outra. Eu fiz uma pesquisa na internet e coloquei o nome do Cícero errado. Era Cícero Manuel Júlio da Silva. O corretor do celular colocou D, em vez do A, colocou DZ. O corretor do celular errou. E quando eu pesquisei, Uhum. saiu um MEI do Cícero, Olha, essa é uma empresa. saiu uma empresa. E o que me No chamou no 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 errado. errado, porque Olha, o Google, na são verdade, coisas divinas, hein. sim, porque o Google, na verdade, quando você coloca o nome certinho, ele sempre vai te levar para a página certa. Quando você coloca errado, ele vai te dar referências que você possa chegar no resultado que você quer. Isso, Então eu errei o nome, ele me deu referências, e as referências era o quê? A empresa que o Cícero tinha acabado de abrir. com o nome Tinha com o errado. nome errado, tinha 8 meses que ele tinha aberto a empresa. Gente, Sim. realmente é impressionante isso. Sim. E aí acabou que, eu tinha feito recentemente um Pix para um restaurante japonês pelo CNPJ. Eu tive a ideia de fazer um Pix para o CNPJ do Cícero também. Era uma empresa de estética, não tinha sentido ele era pedreiro, ele tem uma empresa de estética, mas Vou tentar. vou tentar, ele pode estar No máximo você não ia chegar em é, lugar nenhum. esses anos todos Que bom que ele você tentou. sim, esses anos todos ele está fugindo, então ele não vai facilitar, né. Então beleza, aí eu peguei e fiz o Pix para o CNPJ, e apareceu o nome dele completo, tudo certinho, só que o nome dele é comum, então não tem que fazer. E aí eu tive a ideia de, eu falei para minha mulher: "Ó, era mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Aí eu fiquei acordado até 6 horas da manhã para mim conseguir conversar com a minha esposa e falar para ela: "Ó, me acorda 9 horas da manhã que eu preciso ligar para a polícia e falar o que eu achei". E aí eu liguei para a polícia. Liguei para a polícia, falei para o policial: "Ó, para o policial de registro, eu achei o Cícero, é assim, 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 ele tá com CNPJ". O policial, ele se fingiu de bobo, ele falou que não lembrava mais da história, e era o mesmo policial da época. Ele falou que não se lembrava mais da história. E eu passei tudo para ele no WhatsApp, tudo que eu tinha achado de informação, e ele nem visualizou. E aí o que que eu fiz? Eu liguei para Aracaju. Liguei para a polícia de Aracaju, fiquei 3 dias ligando para a polícia de Aracaju, até conseguir falar com um policial que era referente a crimes cometidos fora do estado, porque cada estado tem seu RG. Então aí eu consegui conversar com esse policial fez as buscas para mim, e no dia seguinte ele me ligou falando: "É, positivo, é o Cícero. O Cícero, o documento que ele usou para abrir a empresa é o mesmo que ele cometeu o crime. Então é ele". E naquele momento, ele falou para mim assim: "Ó, me passa o boletim de ocorrência, me passa tudo que você tiver de informação, que eu vou nesse endereço, eu vou prender ele para você". E aí eu tive que conversar com o policial de registro. E eu falei: "Ó, eu conversei com o policial de Aracaju, ele vai precisar dos documentos para conseguir prender o Cícero em Aracaju, tudo". Aí que ele foi visualizar o WhatsApp, 3 dias depois. E nessa que deu a resposta que era o Cícero, tudo, que estava tudo certinho, lógico que eu chorei bastante, né, porque eu nunca foi a primeira vez que eu cheguei, assim, tão perto dele, sabe, de realmente saber aonde ele tá. Só que no meu coração eu sentia que aquele endereço dele não era verdadeiro, sabe, eu sentia que era falso. E aí eu conversei com a minha prima, falei pra ela, assim, eles estavam trocando informação ali, meia hora mais ou menos, o policial já queria ir no endereço. E aí eu conversei com a minha prima e falei: "Ó, Carol, eu acho que não tá certo, porque o CNPJ da empresa dele, tudo aponta para o Paraná, e o endereço que ele deu tá em Aracaju, então provavelmente ele tá com endereço falso". E Uhum. foi aí que a gente foi, fazer busca da referente à empresa dele, ah, e aí deu mais um start, tinha um número de telefone no CNPJ, e a gente foi lá e fez o Pix para esse número de telefone. Apareceu o nome de uma mulher.
Quando apareceu o nome da mulher, a gente foi pesquisar no Facebook, era a mulher dele. Então, foi aí que a gente começou a identificar que ele estava na Fazenda Rio Grande e não em Aracaju, que era um endereço falso para dar um alerta para ele, ó, foge. E foi muito difícil, sabe, conseguir tudo isso assim, Sozinho, né? sozinho. E graças a Deus o policial de Aracaju não foi no endereço, porque se ele tivesse ido, tinha alertado. E a polícia de registro, naquele momento, ela me deu um prazo de 15 dias para conseguir prender o Cícero. E esse prazo deu 2 meses, eles nunca foram em O Curitiba. Pelo contrário, quando eu falava para eles que eu ia conversar com a polícia de Curitiba, o policial falava para mim que se o policial de Curitiba fosse lá e queimasse o ponto, no sentido assim de bater no endereço e o Cícero conseguir fugir, ele nunca mais ia atrás. Então ele queria pôr medo, queria pôr pressão em mim. Só que eu não ia chegar tão perto e ia desistir, né. Lógico que não. Sim. Então E que bom que você não desistiu. então eu lutei até o último minuto, até conseguir realmente. Aí você entra em contato com policiais ali da região do Paraná, Do Paraná. e eles vão te ajudar. Naquele momento, quando eu entrei em contato com eles, veio o pedido, né, quase que uma ordem, né, do general, né, para mim da polícia de registro, para mim não envolver a polícia do Paraná, que eles iriam fazer a prisão. Então eu parei de conversar com a polícia do Paraná, eu expliquei a situação, tudo, eles falaram: "Não, beleza, se eles vão prender, então beleza". Só que mais ou menos 2 meses depois, eles não foram atrás. Então, eu conversei com a minha prima e falei para ela: "Ó, desse jeito eles não vão prender, eles vão dar a oportunidade para o Cícero fugir". E nessas pesquisas, eh, eu consegui algo, assim, que parece até inacreditável, assim, né. Eu descobri que o Cícero estava com uma passagem comprada. E essa passagem depois lá na frente se confirmou, ele iria para Aracaju. A mãe dele estava doente e ele comprou a passagem para ir para Aracaju para visitar a mãe. Provavelmente ele moraria em Aracaju, porque, hoje tudo se confirma que ele tinha alugado apartamento, que ele já estava se planejando ir para lá. Então quando eu descobri o endereço dele, quando eu descobri que ele, estaria se programando para ir para Aracaju, eu passei para o policial de registro e ele não fez nada. E aí isso me preocupou muito, porque foi até o que o policial falou para mim, "Ah, ele vai viajar lá e depois ele volta, mas e quando que a gente vai saber que ele voltou? Hoje a gente sabe que ele está em Curitiba, mas e se ele for para Aracaju, como que a gente vai saber se ele vai voltar daqui a 15, 30, 40 dias? Hoje, a certeza é que ele está em Curitiba, então vamos hoje, não vamos deixar para amanhã". E aí, quando ele falou isso para mim, eu perdi já não tinha confiança nele, eu perdi 100%. Foi aí que eu conversei com a polícia de Curitiba, conversei com a polícia do aeroporto, eu não sabia se ele ia de carro, se ele ia de ônibus, se ele ia de avião. No meu desespero, eu fui conversar com todo Com todo mundo. mundo, pedir ajuda, tá certo. Liguei no aeroporto, conversei com a Polícia Federal, conversei com a Polícia Civil do aeroporto, conversei com a Polícia Rodoviária do Paraná, conversei com a Polícia Militar do Paraná, conversei com a Rony do Paraná, conversei com todo mundo, até que eu consegui conversar com um guarda municipal. E é até engraçada essa história, porque eu achei esse guarda municipal, assim, no Facebook da mulher dele. Eu tinha o hábito de eu fiquei 2 meses entrando nas redes sociais de todos eles. Eu descobri que o Cícero tinha um Instagram com 30 pessoas, mas era um Instagram só da empresa dele, Tá. e a mulher dele tinha um Instagram também, só que não postava nada, eles não tinha, Só abriram a só conta. abriram a conta e tinha as pessoas que eles seguiam. Então eu ficava todo dia entrando no perfil das pessoas que eles seguiam, para mim tentar identificar se eu conseguia ver o Cícero. E e foi aí que eu acabei achando o guarda municipal. E aí o que que veio na minha cabeça? Ele é um guarda, ele é um policial, ele não sabe que o cara cometeu um crime. Então eu vou tentar contato com ele para ver se ele me ajuda. Porque se é uma cidade pequena também que ele mora, ele é um policial, então ele deve conhecer o Cícero. Ele conhecia a mulher do Cícero. E por incrível que pareça, o Cícero era vizinho de outro guarda municipal.
Gente, olha. vizinho de parede. Então, foi até por isso que quando eu consegui, comunicar à guarda municipal, em 1 dia e meio o Cícero estava preso, porque ele era vizinho do guarda. E eles até brincavam, né, "Pô, você estava vizinho do De um GCM. de um bandido que estava foragido e ninguém nem sabia. O cara batia na sua porta para pedir açúcar". Exatamente, mas assim, aí o GCM, quando soube que era um criminoso, Prendeu de imediato. e ele soube que foi você que fez toda essa caçada atrás dele? Provavelmente o advogado deve ter contado, mas, foi até curioso, no júri mesmo, assim, depois que ele foi preso, veio algumas ameaças de morte por parte da família dele, falar que ia me matar, ia matar meu filho. Me ofereceram dinheiro para mim, retirar o processo, para mim não deixar ele ser solto, todas essas coisas, sabe. Uma Uma baboseira uma uma atrás da outra. baboseira, porque assim, até a gente explicar, né, um homicídio é uma ação pública incondicionada, independente de você como filho, de representar ou não, Sim, a autoridade policial precisa eu investigar. não posso fazer É nada, um é um é, crime contra a vida, é um né, crime doloso contra a vida, sim, é assim, é obrigação não do é um furto, Estado né. e de investigar. Não, e não necessita de representação. Sim, Então, independente de você querer ou não, de um outro familiar querer ou não, o Estado tem a obrigação de é. investigar e o fará, né, porque é isso que é o papel E dele. dentro do processo, eu praticamente não fiz nada, porque tem um Você promotor só achou. tem um promotor que Só faz achou não, isso. você achou, né. Sim, Você fez o grande trabalho de investigação da polícia, você encontra, ele é preso e depois que ele é preso ele nunca mais foi solto, não é isso? até hoje não. Ele aí passou a responder, isso aconteceu quando, Em essa prisão? maio de 2022. Ou seja, ele já está há 2 anos e 2 um anos e pouquinho pouquinho preso já, preso. sim. E aí ele ficou preso, ele que queria visitar a mãe que estava doente não foi, ele é levado para registro, ele Não, fica ele no fica no Paraná? Paraná, ele fica no Paraná, Tá, porque ele foi preso no Paraná pelo quando a polícia abordou ele estava com documento falso. tá. Então, quando a polícia abordou ele, naquele primeiro momento, ele ficou preso pelo documento falso. Por porte de documento falso. É, então quando ele ficou preso por porte do documento falso, ele depois ele permaneceu, porque aí veio o pedido para ele. Aí vieram os outros crimes, O do mais homicídio, graves. sim. E até então ele não seria transferido, porque ainda estaria não estava definido quando seria o júri. Então ele permaneceu no Paraná até o júri. Mas, naquele momento ali, quando ele foi preso, ele permaneceu uns 2 anos ali no Paraná, até a data do júri, de fato, assim mesmo. E ele dificultou muito, sabe, porque ele entregou documento falso, ele acreditava o quê? O processo de Curitiba é um, o processo de São Paulo é outro. Então ele falou tudo o que ele tinha para falar de verdade mesmo, no processo de Curitiba e mentia no processo de São Paulo. O que que ele falou de verdade no processo de Curitiba? Ele falou que ele tinha matado, ele falou que ele tinha ciência que ele tinha cometido o crime no estado de São Paulo, ele falou que não aguentava mais fugir, você entendeu? Ele falou tudo, só que no processo de São Paulo ele continuava mentindo. Por quê? Porque o processo de São Paulo era o que ia condenar ele pela pena maior, que era o homicídio. Então, quando ele acabou que ele veio para São Paulo para de fato, pra pelo homicídio, foi complicado, sabe, porque a gente tem que provar tudo, sabe. Sim. Eu não falo nada sem eu não a minha história, eu não preciso inventar, eu só preciso contar a verdade. E a verdade, ela é única, você entendeu? Sim, mas exatamente isso, o ônus da prova está na mão de quem acusa. Sim, Então, até porque a gente está falando da restrição de liberdade, né, então e infelizmente, né, Leonardo, temos aí muitos casos de grandes injustiças, sim, de pessoas que foram presas sem nunca ter cometido crime algum. Então, é correto
que tudo que seja dito seja provado. Esse é o trabalho da boa investigação, né, e depois ali na frente o bom trabalho do Ministério Público, de ter toda a materialidade para condenar aquela determinada pessoa. Mas no caso do Cícero, ele de fato é o autor dos disparos, ele é de fato o autor do homicídio e da tentativa de homicídio em cima da Simone, porque vamos lembrar que ele infelizmente matou o seu pai, mas ele também tentou matar a Simone. Sim, Então ele ali, no mínimo, ele cometeu ali 2 crimes, fora, porte ilegal de arma, enfim, vários outros crimes que vão, né, se reunir ao crime principal, que é o homicídio do seu pai. sim, E nesse período de 2 anos, como que você ficou? Porque teve aí, né, teve que aguardar o júri do sim. Cícero. Foi o momento, assim, que eu sabia que, o fundamental era conseguir juntar o máximo possível de prova Para vir a denúncia do para virar Ministério denúncia. Público. Eh, a verdade era uma só. Então, eu sempre soube a verdade. O Ministério Público, na verdade, ele não sabe a verdade. Ele sabe o que está dentro do Do processo. processo. Quem sabe a verdade? A família. Muitas vezes a família sabe a verdade e a família se cala, por medo, por algum Sim, outro motivo, por se sentir ameaçada. ameaçado. Só que assim, eh, desde quem estava no bar, eu sabia todas as pessoas que estavam no bar, eu conversei com todas as pessoas que estavam no bar, eu consegui identificar quem era os policiais que estavam na viatura que levaram meu pai para o hospital, conversei com o policial que socorreu meu pai. Eu conversei com o Você com o você enfermeiro que socorreu meu pai. você então teve uma função de assistente de acusação. Sim, eu conversei com o enfermeiro que socorreu meu pai. Eu conversei com o enfermeiro que ajudou a retirar o corpo do meu pai da sala de cirurgia. Eu consegui, graças a Deus, eu só não conversei com quem morreu. O delegado, infelizmente, faleceu, o perito faleceu. Esses eu não consegui conversar, o resto eu, graças a Deus, eu consegui achar todos, todos. Não tem hoje no processo não tem uma vírgula que eu não saiba. Nessa história não tem nada que eu não saiba, nada, 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 nada. E quando você passa a informação essa informação para o Ministério Público, naquele momento eles não vão aceitar. Por quê? Porque eles querem focar tudo que você tem ali só na hora do júri. Então, se você passar a informação 1 ano antes do júri, 2 anos antes, eles não vão guardar a informação. Tanto que muita das provas que eu consegui 1 ano e meio antes, eu passei para o Ministério Público, chegou na hora do júri e não foi utilizada. Por quê? Porque, depois trocou de promotor também, mas, graças a Deus eu sempre consegui ter a cabeça de lá na frente eu vou precisar, então eu sempre guardei tudo. E E você uma coisa conte. que foi fundamental, já que eu tenho que provar que ele estava na cidade, ele chegou lá no júri na audiência e ele falou que ele tinha reservista lá em Aracaju e não era ele. Pronto e acabou. E isso era o que ele tinha para provar que não era ele. Só a Era o reservista álibi. retirada 2 meses após o homicídio. E isso era a única defesa dele. Só que ele se esqueceu de uma coisa. O que a gente faz hoje fica registrado. E o Cícero, ele estava fazendo o supletivo, ele estava fazendo o EJA em registro, ele estava estudando, ele não tinha estudo, ele estava fazendo o 2º ano, Ele estava estava matriculado. matriculado. E eu consegui tudo isso. Isso é fantástico, Sim. olha, Leandro, você é E, maravilhoso. e o que chama mais atenção é que funciona da seguinte forma. Quem está assistindo a gente sabe, que mexe com escola sabe. A partir do momento que o aluno ele registra, a matrícula, se ele faltar 15 dias, é dado como desistência, abandono. O documento eu mandei para a equipe de vocês, foi utilizada Tá no lá
todo, Tá lá a lista de presença dele. a lista de presença a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu a data final de abandono dele. A data final de abandono dele foi dia 16 de abril de 2010. Se você voltar 15 dias antes, que dia que dá? Dá dia 1º, que foi praticamente o dia do homicídio. Por que dia 1º foi o dia do homicídio? Porque meu pai morreu na madrugada. Então, é desses dias depois ele nunca mais Sim. frequentou, então isso comprova que ele estava ali. Primeiro que ele falou que em dezembro de 2009, ele falou que ele já tinha ido embora, que nunca mais voltou para registro. Mentira, porque ele estava matriculado e estava tendo frequência e presença. Frequência, tava os documentos dele, tava a assinatura dele. Ele mesmo escreveu o número de celular dele, que foi o mesmo número de celular que no dia do homicídio fez a ligação para Simone, ameaçando ela de morte. Ele nunca se declarou culpado? Nunca, Ele disse nunca, que não foi ele que fez, que isso é uma nunca. grande injustiça. É, até esse ponto que a promotora pegou muito no caso. Nessa história todo mundo mente, Menos ele. menos ele. Ele é a pessoa, né, É. ilibada. E assim, o que chamou a atenção é que, na hora do júri, eu fiquei com esse sentimento de raiva, preso por 14 anos. Eu esperava aquele júri por 14 anos. E eu conheci o fórum, eu já trabalhei no fórum. Eu fiquei no portão, estava chovendo, eu fiquei no portão do lado de fora onde a viatura que entra com a escolta passa. E eu fiquei ali, porque da frente daquele carro ninguém ia me tirar. Eu precisava, pôr para fora meu sentimento. E eu parei ali na frente daquele carro da escolta. Nossa, sabe, chega quando eu escutei o barulho do carro da escolta, acho que estavam mais ou menos uns 5, 6 carros, e eu escutei aquele barulho do carro da polícia, que eu vi que ele estava chegando pro júri. Aquilo chega, sabe, a arrepiar, assim, sabe, chega a doer na alma, sabe, porque eu não sabia qual que ia ser a minha reação. E o carro da escolta parou bem na rampa, e eu dei um grito, mas eu dei um grito tão nossa, um grito de raiva, assim, que eu não sei explicar, sabe, um grito que estava guardado ali há 14 anos, que eu vou falar pra você, todo mundo saiu do fora pra ver, porque não foi qualquer grito, foi um grito de raiva mesmo, sabe. Você precisava colocar isso pra Precisava pôr fora. pra fora, precisava me acalmar, porque no júri a gente não pode se manifestar. E o Você policial assistiu? assisti. O policial da escolta, ele desceu do carro, ele veio conversar comigo e falou assim: "Ó, a gente entende a sua situação, mas do portão pra fora, beleza, lá pra dentro você se controla, senão você sai até preso". E aí eu falei pra ele: "Não, esse era meu momento, daqui eu tô pronto pra guerra". E aquele júri ali pra mim foi uma guerra. E graças a Deus eu venci. E aquele grito, pra mim, foi pra ele saber que ele foi covarde. Até hoje ele foi Muito. covarde, mas aqui do lado de fora não tem covarde. Aqui do lado de fora tem um filho que lutou por justiça e vai continuar lutando por justiça, e isso não vai ficar assim. Ele sabe que do lado de fora, ninguém vai se acovardar porque ele faz cara feia para os outros. E quando chegou lá no júri, ele ficou 5 horas de cabeça baixa. Ele não tinha coragem de olhar na minha cara. Ele não olhou pra você. Não. É assim, 2, 3 segundos e já baixava a cabeça. Ele não tinha coragem de olhar na minha cara. E o que me chamou muita atenção foi na hora que a promotora, ela colocou o vídeo do Domingo Espetacular, Uhum. que conta toda a história. Foi a única vez que ele ficou 10 minutos de cabeça erguida tentando escutar a história, Prestando atenção. tentando descobrir como que eu consegui pegar ele. Ele Foi não sabia até então, os detalhes não, né, porque no vídeo aí conta os detalhes. mas aí ele encontrou uma pessoa aguerrida, Sim. ele encontrou uma pessoa que não vai desistir. Parabéns, Leandro. E me conta a história do terço. A história do terço foi o seguinte: meu pai, quando ele faleceu, ele estava com o terço na carteira, e o terço estava com o sangue dele. E eu sempre usei essa carteira e sempre usei o terço comigo.
Quando eu quero, um exemplo, ir numa entrevista de serviço, é alguma coisa que eu quero muito, que eu preciso de ajuda, eu coloco o terço no meu bolso e vou. E eu nunca fico desamparado. E aquele terço, a carteira, tudo, ela tá até com a foto, ó, Ah, que que fofo. era eu e meu pai. Então, assim, aquele terço, ele tinha o sangue do meu pai. Ele significava para mim, como se fosse para mim lembrar do meu propósito, lembrar pelo que eu estava lutando, que era a justiça. E quando mais ou menos uns 2 meses, até um pouco antes do Cícero ser preso, eh, eu não tinha mais esperança que ele seria preso, porque eu estava vendo que a polícia estava dificultando muito. E eu deitei no travesseiro, comecei a chorar e perguntei para Deus: "O que que eu faço?". E nesse momento meu filho virou, me abraçou e falou que me amava. E aquilo para mim, era na verdade o que o meu pai falaria para mim, né. Eh, não faça nada de errado, não vai por emoção, pensa no seu filho. E graças a Deus eu pensei no meu filho, não fiz nada de errado. Eh, e aquele terço, ele estava com o sangue dele e tudo, e era o símbolo que eu carregava, que eu carrego até hoje, de justiça. Era o que eu precisava. E na hora da audiência, da pronúncia da sentença, aqui tem a bancada, eu coloquei a carteira em cima da bancada e segurei o terço na mão. E na hora que o juiz leu a sentença, que ele foi condenado a 32 anos e teve uma redução para 24, devido a ele não ter, acertado o tiro em órgão vital da Simone e tudo, o terço quebrou. Então, se o terço era o que eu carregava como um símbolo de justiça, e eu buscava a justiça, então foi como se a história tivesse acabado. É como se a justiça realmente tivesse sido feita. Era como se fosse um sinal para mim desistir, para mim não ir mais atrás, sabe. Mais do que isso, talvez um sinal para você se libertar agora Sim, e seguir a sua vida. sim. Tanto que Porque, assim, é muito triste como seu pai se despede de vocês, né. Ele deveria estar vivo, né, ter mais anos de vida, mas ele também se libertou. sim, E ele fala isso de alguma forma para vocês se libertarem também. A justiça foi feita, sim, agora você tem que seguir a sua vida, cuidar do seu filhinho, e você fez um trabalho incrível. Você, respeitou a memória do seu pai, você inclusive dá uma grande lição, na polícia de registro, né, e mostra o seguinte: você sozinho fez o que eles deveriam ter feito, sem a menor condição, porque você, né, não tem, né, as informações que eles tinham, checagem de informação, nada. hum, Você fez tudo só, mas agora está na hora de você seguir o seu caminho. chega na hora tá na hora da A gente his descansar, né. Exatamente, a história do seu pai se encerra, mas ela vai se encerrar de uma forma, não tem como dizer que é bonita, mas bonita no sentido de que você honrou o seu pai. Sim, E agora ele diz para você: continue com a sua vida, cuide do seu filho, cuide da sua história e traga as boas lembranças. Essa história se acaba. Não sei nem se é uma história, sabe, talvez lá para frente, para você contar para os seus filhos, talvez não. Conte as coisas boas dele, as boas lembranças, né, as boas histórias, as boas lições. É isso que é importante. Talvez seja isso que seu pai esteja querendo dizer para você. Segue sua vida, né, você, seus irmãos. É importante isso, até para ele poder também ter paz, sim, encontrar a paz, né. Assim, foi feito alguma justiça é feita,
Eu sempre digo que eu não consigo enxergar a justiça quando uma vida é tirada, mas tem alguma resposta, né. Muitas pessoas falam: "Ah, essa pessoa é um verme, deveria morrer". Não, eu acho que morrer para uma pessoa como essa é muito pouco, né. Eu acho que, a questão da penitência, a penitência é passar dias, meses e anos dentro do sistema prisional brasileiro, Leonardo, que não é nada bom. Desculpa, Leandro, Leonardo é o nome do seu filho, estou É, falando o nome do filho do Leandro. Não é nada bom, Leandro. eu acho que o nosso bem mais precioso, na verdade, é a nossa liberdade. É a liberdade, você falou tudo. Você perder o direito à liberdade é muito penoso, é muito triste. Você vai criar seu filho de forma linda, você tem bons valores, você é uma pessoa ética, você fez tudo da forma correta, você foi maravilhoso, você realmente foi um herói. Seu pai, onde quer que ele esteja, ele está com muito orgulho de você. Você pode ter certeza disso. E você é uma história que inspira muitas outras pessoas. Não adianta a gente querer fazer vingança com as próprias mãos. Tem que fazer o que você fez. Sim. Ninguém está fazendo? Eu vou fazer. Eu acho Vou que fazer da forma correta. é difícil a gente se Hum. expor como família, é difícil eu dar a minha cara a tapa e falar: "Não, fui eu que ajudei a aprender". Lógico que isso tem uma consequência, foram tentar ir atrás de mim, foram tentar ameaçar meu filho, minha família, tudo, mas Não eu se a não vou me acovardar por isso, não vou abaixar minha cabeça por Você isso. não se abateu, Sim, sim. eu acho que a lição que fica é igual nesse tempo todo, já fazem 12 anos, tem muitos vídeos, é as é só parar e ler as mensagens, sabe. Eu acho que é um sinal para quantas pessoas não passam pelo que eu passo? Quantos Leandros não tem aí hoje, né. E isso é um sinal que você não precisa abaixar a cabeça e se acovardar para a dor. Pelo contrário, você vai lá e luta e você vai conseguir. A sua história, Leandro, se junta à história da Glória Pérez. É. Olha, e você guardou ele, mesmo que quebrado. Mas guarde, guarde junto Hã. perto do seu coração. Mas eu acho que, Você é livre, isso daqui, na verdade, não significa muita coisa. mas para você Para mim significa. significa, mas para muita gente não significa muita coisa. Mas assim, a minha história, na verdade, ela serve para mostrar para os Leandros que estão aí fora, que não precisa matar uma pessoa para falar que a justiça foi feita, não. Não. Eh, Faz da forma correta, da mesma forma que eu fiz, tenha paz principalmente, e e é isso, quantas pessoas me mandaram mensagem falando para mim que perderam seu ente querido e agora se encontraram com forças de lutar, de ir atrás, se você conseguiu, por que que eu não consigo também? E eu acho que é por aí a mensagem que, eu tinha para passar para eles, né. Não precisa abaixar a cabeça, não precisa se acovardar, se tiver que ir para cima, vai para cima, se você tiver que fazer justiça, você faz da forma correta, porque a nossa liberdade é o nosso bem mais precioso, então não se paga o mal com o mal. E não se acovarda, vamos lutar, vamos para cima, E você está correto. sim. Deixa eu te fazer a última pergunta. É possível perdoar o Cícero? Olha, hoje, sinceramente, eu ainda não consigo ter esse sentimento. Eu acho que com o tempo pode ser que sim, mas hoje, com o júri agora recente, a forma suja que foi, querer me atacar, querer falar que, eu não fiz isso por amor, eu não fui lá prender ele, o próprio advogado falou isso, eu não fui lá prender o Cícero por amor, eu fui um simples, civil que foi lá e prendeu porque queria aparecer na mídia, você entendeu? E
ele não fala da consequência disso, né, da família dele vir atrás de mim e tudo, isso É aí ele muito não conta. triste porque, de novo, a gente entende a posição de um advogado e de defesa, e a gente sempre diz, o advogado ele não defende o crime, né, ele está ali para defender os direitos Sim, constitucionais daquela determinada pessoa, mas quando um advogado começa a fazer esse tipo de isso é um papelão, nossa, foi é um ridículo, papelão, é vergonhoso. A única coisa que a gente tem que ir foi é ridículo. lamentar porque essa pessoa ela é lamentável. Ela não tem empatia com a dor da sua família, inclusive, sabe, com a dor das pessoas daquela Sim, comunidade. O que ele causou um dano muito grande, e o mínimo é que ele seja punido pelo sim, dano que ele causou, porque o seu pai não volta. meu pai não A gente, volta, né, aquela região, a comunidade não consegue esquecer aquele crime. não, É gravíssimo. E você tem mais outros 2 tem irmãos. mais outro. O teu E irmão mais novo, quanto tempo conviveu com seu pai? Você ainda 4 anos, teve a sorte de conviver sim. 16 anos. E, não mexeu só comigo porque é meu pai. Se você pegar hoje, como que eu consegui encontrar, o enfermeiro, como que eu consegui encontrar o enfermeiro que ajudou a retirar o corpo do ME da sala de cirurgia, como que eu consegui encontrar o policial? Por quê? Porque isso foi um trauma para todos. Aquela quantidade de sangue, aquela quantidade a forma que foi brutal ali, aquele policial nunca mais esqueceu. Aquele enfermeiro nunca mais esqueceu. O enfermeiro que ajudou a retirar o corpo do meu pai da sala de cirurgia, para você ter ideia, até hoje ele se recorda do rosto do meu pai, para você ter uma ideia. Ele conseguiu me achar simplesmente porque ele conseguiu, ver no YouTube o rosto do meu pai, aquela foto que eu tenho com meu pai de mão dada com ele. Do fato dele ver o rosto do meu pai, ele se lembrou daquela noite, aquela quantidade de sangue na sala de cirurgia, a forma que quando ele, abriu a porta da sala de cirurgia e viu aquele corpo com aquele monte de sangue. Então, assim, não chocou só eu, chocou a sociedade A inteira, comunidade inteira você daquela entendeu? região. Então, o que a gente entende a posição do advogado no sentido dele querer defender não Os os direitos direitos. Sim, constitucionais daquela pessoa. sim, Agora, quando ele vai debochar, debochar. quando ele vai fazer mau uso, inclusive da sua profissão, isso não é papel Sim, de um advogado de defesa. Ele, no mínimo, tem que ter empatia pela dor de todos vocês, porque aquilo é traumático. sim. Essa é a função, né, e tem que ficar claro para as pessoas entenderem, advogado não faz milagre, né, a pessoa cometeu um crime, então Tem as provas, tudo, ela né. vai ter que responder pelo crime que ela cometeu. Mas olha, Leandro, fique em paz, Eu tô tranquilo, graças a Deus. fique em paz, você está aqui com seu filho que é lindo, com a sua família, você cumpriu aí toda a sua tarefa de filho herói, você é um filho herói. O seu trabalho foi incrível, de investigação, sabe, de tenacidade, de foco, de determinação. Você é um exemplo para muitos jovens, né. Você teve a cabeça no lugar, em nenhum momento você tentou buscar vingança com as próprias mãos, tá correto. Você se manteve equilibrado, demorou muito tempo, mas você não desistiu. Isso aí são características muito importantes. Isso é a sua história. A do Cícero é a do Cícero. A minha na verdade, a minha história, tudo que eu tinha, se encerrou. Eu agora, a única coisa que eu quero mesmo é viver minha vida, curtir meu filho, esquecer tudo isso e viver uma vida que eu ainda não vivi, né, que Mas vai viver. uma vida deixando toda essa dor de lado, todo esse luto de lado, e agora viver em paz, né. Com certeza, você merece. E de novo, parabéns. Você é Obrigado, uma inspiração. Adorei falar com você. obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar retornando aqui, de contar o final da história. Sempre que você quiser. Muito obrigado. E olha, você tem que pensar se não vale a pena você investir aí
talvez nessa carreira, essa tendência aí de investigação? Você tem a veia de investigador. Quem sabe você não se junta a nós aqui. Adorei falar com você, Leandro. Muito Obrigado. obrigada.